Olá, a nossa missão por aqui é bem clara. A gente quer descomplicar o corpo humano e transformar isso em conhecimento que faz a diferença. E hoje, o nosso papo é sobre a molécula que talvez seja o mais importante de todas para a gente, o oxigênio. Ele é, literalmente, o nosso sopro de vida. Mas essa molécula tem um segredo, uma dualidade impressionante que define não só como a gente vive, mas também como a gente envelhece. Bora entender essa história? Pois é, essa frase resume tudo. Parece um paradoxo, não é mesmo? A mesmíssima coisa que nos dá a vida também está, aos pouquinhos, nos desgastando. Juntos, a gente vai mergulhar fundo no lado, digamos, sombrio dessa molécula e entender como a vida e a destruição andam de mãos dadas lá no nível celular. Para qualquer profissional da saúde, não tem discussão. Oxigênio é vida. É o que a gente vê nos respiradores, salvando vidas, nas UTIs, revertendo quadros que pareciam perdidos. Ele é a base de todo o nosso metabolismo. É o herói da história, sem dúvida. Mas como é que ele faz isso exatamente? Olha só, dentro de cada uma das nossas células, a gente tem umas usinas de energia, as famosas mitocôndrias. E o oxigênio é o combustível principal que elas usam para pegar os nutrientes da comida e transformar na moeda de energia da célula, o ATP. Sem ATP, nada funciona. E sem oxigênio para fabricar o ATP, bom, a vida simplesmente para. É direto e reto assim. E é exatamente aqui que a história começa a ficar interessante. O equilíbrio do oxigênio no nosso corpo é uma coisa muito, mas muito delicada. Ter oxigênio demais pode ser tão ruim quanto ter de menos. É como andar numa corda bamba molecular. Qualquer passo em falso pode levar a um desastre. E aqui a gente vê os dois lados do perigo. De um lado, se falta oxigênio, que é a hipóxia, a célula para de produzir energia, entra em pane, incha e já era. Do outro lado, se tem oxigênio em excesso, a gente tem o estresse oxidativo. A célula é bombardeada por umas moléculas tóxicas que a destroem de dentro para fora. Nos dois cenários, o final é o mesmo: a célula se dá mal. E quem são os vilões dessa história de excesso? São os famosos radicais livres. Pensa neles como se fossem umas fagulhas químicas, sabe? São moléculas de oxigênio super instáveis que surgem quando a respiração da célula não sai 100% perfeita. E por serem instáveis, eles saem atacando tudo que encontram pela frente. Membranas, proteínas, até o nosso DNA. E esse ataque constante funciona como uma queimadura em câmara lenta. Com o tempo, o estrago vai se acumulando e esse é um dos principais motivos por trás do nosso envelhecimento e da morte dos tecidos. Ou seja, o mesmo processo que nos dá energia está ali, quietinho, nos desgastando por dentro. E isso não é só teoria de livro não, viu? Esse paradoxo acontece na vida real, todos os dias, em situações médicas super críticas onde cada minuto conta. Vamos pegar o exemplo de um infarto. Primeiro, uma artéria do coração entope. Aquele pedaço do tecido fica sem oxigênio, o que a gente chama de isquemia. O tratamento óbvio, claro, é correr para desentupir e fazer o sangue voltar a circular. O oxigênio volta e pronto, tudo resolvido, certo? Não é bem assim. É nesse ponto que acontece a tal da lesão por reperfusão. A volta repentina e em massa do oxigênio para aquele tecido que estava sofrendo gera uma verdadeira tempestade de radicais livres. E essa explosão, olha que loucura, pode causar mais estrago do que a falta de oxigênio inicial. O próprio socorro, nesse caso, acaba virando parte do problema. E isso não acontece só em coisas agudas, como um infarto. Em doenças como Alzheimer e Parkinson, é o mesmo processo oxidativo que vai, bem devagarinho, ao longo de anos, destruindo os neurônios de forma silenciosa. É a biologia mostrando pra gente que, às vezes, a linha entre a vida e a morte pode ser uma única molécula. Para quem está se preparando para ser um profissional da saúde, entender essa dualidade do oxigênio não é só para passar na prova, gente. É uma ferramenta essencial. É o que define os limites e as estratégias de um tratamento. A forma de cuidar de um paciente depende diretamente de sacar essa complexidade. Na prática, isso se traduz em ações do dia a dia. O médico sabe que oxigênio a mais pode intoxicar o pulmão. O fisioterapeuta respiratório precisa fazer um ajuste fino, milimétrico na ventilação para evitar justamente a lesão por reperfusão. O nutricionista entra com o poder dos antioxidantes para proteger as células. E o biomédico, lá no laboratório, mede os marcadores para ver o tamanho do estrago. O equilíbrio é uma verdadeira arte. E tudo isso nos leva para a grande conclusão desse nosso papo sobre o oxigênio. Fica bem claro como ele consegue ser, ao mesmo tempo, a nossa fonte de energia e o gatilho para o nosso fim. Essa frase aqui diz tudo, né? O oxigênio acende a chama da vida,
mas é essa mesma chama que, bem lentamente, vai consumindo a própria estrutura que a mantém. É nesse equilíbrio super frágil que o nosso corpo vive, se cura e, uma hora, cede. E isso deixa uma pergunta no ar, uma pergunta fundamental. O que acontece quando o dano é grande demais? Quando a célula simplesmente não aguenta mais esse bombardeio todo e não consegue se consertar? Como é que ela morre exatamente? A resposta para essa pergunta está no nosso próximo capítulo. Necrose, a via caótica da morte celular. Entender esse processo é chave para a formação de qualquer profissional, porque ele está na raiz de um monte de doenças. Se desvendar os segredos do corpo humano é importante para a jornada profissional de quem está aí, então já sabe, se inscreve no canal, a gente tem muito mais para explorar. Até a próxima!